Você está tomando algum remédio todo dia? Pressão, diabetes, refluxo, tireoide, coração, algum desses? Então eu preciso que você fique aqui comigo agora, porque existe uma informação que o seu médico provavelmente não te contou. Não por maldade, mas porque a maioria das pessoas nunca pergunta. E os que não sabem, descobrem tarde demais. Todo dia eu vejo chegar no meu consultório pacientes que estão tomando remédios há anos para cuidar de uma coisa, sem saber que estão destruindo outra, em silêncio, sem dor, sem aviso, até que a queda acontece. Uma queda, só uma, e o fêmur quebra, e aí começa o pesadelo. Você sabia que certos remédios comuns, aqueles que você pode estar tomando agora, podem estar roubando o cálcio dos seus ossos toda noite enquanto você dorme? Eu sei que parece assustador, e é. Por isso eu vim aqui hoje. Eu sou o Dr. Pedro Cortes, médico clínico geral, e hoje eu vou te mostrar exatamente quais medicamentos estão associados à perda de massa óssea. Por que isso acontece? Quem está em maior risco? E o que você pode fazer agora para se proteger. Fica comigo até o final, porque o que vou revelar na segunda parte deste vídeo, a lista dos 5 medicamentos mais perigosos para os seus ossos, é o mais importante de tudo. E o número 1 vai te surpreender. Muita gente nunca associaria esse remédio a esse problema. Vamos começar com números, porque a realidade é mais grave do que a maioria das pessoas imagina. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com osteoporose diagnosticada, mas estima-se que outros 5 a 7 milhões não sabem que tem. São pessoas andando por aí com ossos frágeis como casca de ovo. E não sabem. A cada ano, ocorrem cerca de 2,4 milhões de fraturas osteoporóticas no Brasil. 2,4 milhões. E a mais temida é a fratura do quadril. Dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia mostram que, após uma fratura de quadril, 20% dos idosos morrem dentro de 12 meses. E metade dos que sobrevivem nunca recuperam a independência que tinham antes. 20%. Isso é 1 em cada 5 pessoas. 1 em cada 5. E aqui está o detalhe que pouquíssimas pessoas sabem. A osteoporose causada por medicamentos, chamada de osteoporose secundária, responde por até 30% de todos os casos em adultos acima de 50 anos. Isso segundo dados publicados no New England Journal of Medicine. 30%. Quase 1/3 de todos os casos. E na maioria das vezes, ninguém avisou o paciente. Ninguém disse, olha, esse remédio que você vai tomar tem esse risco. Vamos tomar cuidado. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Mas antes de continuar, preciso te explicar algo fundamental. Você precisa entender como seus ossos funcionam. Porque sem entender isso, o resto não vai fazer sentido. Muita gente pensa que osso é uma coisa morta. Aquela coisa branca e dura que a gente vê no raio-x. Mas não é assim. Pense nos seus ossos como uma obra de construção permanente. Existe uma equipe que constrói. São as células chamadas osteoblastos, os pedreiros. E existe uma equipe que destrói a parte velha para dar lugar à nova. São os osteoclastos, os demolidores. Numa pessoa saudável, essas duas equipes trabalham em equilíbrio perfeito. Os demolidores quebram o osso velho. Os pedreiros colocam o osso novo no lugar. É uma dança, um ciclo. E o resultado é um osso forte, resistente, renovado. Agora imagina o que acontece quando algum medicamento entra nessa obra e manda os pedreiros embora. Ou pior, dá força extra para os demolidores. Os demolidores ficam trabalhando, derrubando, derrubando. E os pedreiros não conseguem acompanhar. O osso vai ficando mais poroso, mais fino, mais fraco. Por fora você não vê nada, não tem dor, não tem inchaço. Você se sente bem. Vai ao banheiro, faz suas coisas, dorme, acorda. Mas dentro do seu corpo, aquela obra está sendo destruída devagar, silenciosamente. Até o dia em que você tropeça num tapete, ou escorrega no banheiro, e o que deveria ser uma queda simples vira uma tragédia. O problema não é a queda, o problema é o osso que não aguenta mais. E isso foi construído, ou desconstruído, durante anos de uso de medicamentos sem a proteção adequada. Entendeu a gravidade? Agora você está pronto para a parte mais importante. Presta atenção nessa parte, porque pouquíssimas pessoas sabem disso. A ironia cruel aqui é das mais perversas da medicina. Vou te dar um exemplo antes de revelar a lista. Existe um grupo de medicamentos chamado corticoides. Você provavelmente conhece algum deles. Prednisona, dexametasona, betametasona. São usados para inflamação, alergia grave, doenças autoimunes, problemas respiratórios sérios. São remédios que salvam vidas. E aqui está a ironia cruel. O mesmo medicamento que tira você de uma crise de asma, que controla a inflamação que estaria destruindo suas articulações, que pode ser essencial para a sua sobrevivência. Esse mesmo remédio está, ao mesmo tempo, mandando os pedreiros dos seus ossos de férias. Os corticoides bloqueiam a absorção de cálcio no intestino. Ao
aumentam a eliminação de cálcio pelos rins e enfraquecem diretamente as células que constroem osso. Tudo ao mesmo tempo. Quem mais precisa desses remédios? Idosos com doenças crônicas. E quem tem os ossos mais frágeis e mais precisam de proteção? Idosos com doenças crônicas. É o paradoxo cruel da medicina. O remédio que você mais precisa é o que mais te expõe. E aí existe uma solução para isso. Mas só funciona se você souber que o risco existe. E existem outros, vários, que a maioria das pessoas nunca imaginaria que teriam esse efeito. Vamos falar deles agora. A ciência já mostrou em múltiplos estudos que essa relação entre medicamentos e perda óssea é real, mensurável e prevenível. Estudo 1. Corticoides e osteoporose. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine, conduzido por pesquisadores da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, acompanhou mais de 240 mil pacientes em uso de corticoides orais por até 5 anos. O resultado? Os pacientes que usavam corticoides tinham 2,6 vezes mais risco de fratura de quadril do que quem não usava. 2,6 vezes, meu amigo. Isso não é variação estatística. Isso é um risco real, documentado, enorme. Estudo 2. Inibidores de bomba de prótons, IBPs. Uma pesquisa publicada no JAMA, Journal of the American Medical Association, analisou mais de 145 mil mulheres acima de 50 anos, participantes do Women's Health Initiative. As mulheres que usavam IBPs, como omeprazol, pantoprazol ou esomeprazol, por mais de 2 anos tinham 35% mais risco de fratura de quadril. 35%. São os famosos remédios para refluxo e proteção do estômago, que milhões de brasileiros tomam como se fossem vitamina. Estudo 3. Anticonvulsivantes. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo, publicado nos arquivos de neuropsiquiatria, acompanhou 180 pacientes em uso prolongado de anticonvulsivantes, remédios para epilepsia como carbamazepina e fenitoína. A densidade mineral óssea estava significativamente reduzida em 68% dos pacientes após 3 anos de uso. 68% é quase 7 em cada 10 pessoas. Estudo 4. Inibidores de aromatase e análogos de GNRH. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Bone and Mineral Research compilou dados de mais de 20 estudos sobre medicamentos para câncer de mama e próstata. Os resultados foram alarmantes. Pacientes em uso de inibidores de aromatase perdiam entre 1% e 3% de massa óssea por ano. Em 5 anos, isso pode significar uma perda equivalente ao que normalmente levaria décadas para acontecer naturalmente. Estudo 5. Diuréticos de alça. Um estudo longitudinal da Universidade de Harvard, com 3.600 participantes acima de 60 anos, mostrou que o uso prolongado de diuréticos de alça, como a furosemida, muito usada para pressão alta e insuficiência cardíaca, estava associado a um aumento de 54% no risco de fraturas. 54%. E a furosemida está na lista de medicamentos mais vendidos do Brasil. 5 estudos, 5 confirmações, em países diferentes, com metodologias diferentes, com populações diferentes. O resultado é sempre o mesmo. Certos medicamentos e ossos fracos andam juntos. E a maioria das pessoas não sabe disso. Aposentado, ex-motorista de caminhão. Seu Raimundo chegou ao meu consultório encaminhado pela filha. Ela que me ligou, preocupada. Doutor, meu pai caiu 2 vezes esse mês. Ele tá ficando fraco. Quando eu vi ele na cadeira, encontrei um homem que a vida toda foi forte, robusto. Trabalhou 30 anos na estrada. E ali estava sentado, curvado, com o olhar de quem já não confia mais no próprio corpo. Ele tomava omeprazol há 6 anos seguidos, sem supervisão adequada, sem reposição de nutrientes. Hipertensão controlada com furosemida há 4 anos. E ainda fazia uso eventual de corticoide para uma artrite no joelho. Nenhum médico tinha pedido uma densitometria óssea nos últimos 5 anos. Quando fizemos o exame, a osteoporose estava instalada, grave. Ele tinha os ossos de um homem de 85 anos, não de 71. Ajustamos o protocolo. Suplementação de vitamina D e cálcio em doses adequadas, acompanhamento com o reumatologista, revisão da dose dos medicamentos, orientação sobre alimentação e exercícios com impacto leve, caminhada, resistência. 8 meses depois, o seu Raimundo voltou ao meu consultório sorrindo. Disse: Doutor, eu voltei a andar na calçada sem precisar segurar no braço da minha filha. O senhor não tem ideia do que isso significa para um homem como eu. Eu sabia.
E essa frase ficou guardada aqui no meu coração. Se você chegou até aqui e esse conteúdo está te ajudando, me faz um favor agora. Deixa um like nesse vídeo. Parece um gesto pequeno, mas é ele que faz o YouTube mostrar essa informação para mais brasileiros que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago aqui informação médica séria, sem enrolação, do jeito que você merece receber. E me conta nos comentários, de onde você está me assistindo? Qual cidade? Qual estado? Eu leio todos os comentários. Adoro saber de onde vêm os meus seguidores por esse Brasil enorme. Agora, fica aqui comigo, porque a lista que vem agora é o coração desse vídeo. Você vai entender o que está acontecendo e o que fazer. Chegou a hora. Vou te apresentar os 5 medicamentos mais associados à perda óssea, do número 5 ao número 1, do mais conhecido ao mais surpreendente. Atenção, isso não é para te assustar, é para te dar poder. Porque quando você sabe, você pergunta. Quando você pergunta, o seu médico age. E aí você se protege. Número 5. Anticonvulsivantes. Remédios para epilepsia. Medicamentos como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e valproato são usados para controlar convulsões. O problema? Eles aceleram o metabolismo da vitamina D no fígado. E sem vitamina D, o cálcio não é absorvido. É como tentar encher um balde furado. O que fazer? Quem usa anticonvulsivantes deve ter a vitamina D monitorada regularmente, pelo menos a cada 6 meses, e suplementar se necessário, sempre sob orientação médica. A dose terapêutica varia muito de pessoa para pessoa. Número 4. Hormônios para câncer, antiandrógenos e inibidores de aromatase. Medicamentos como anastrozol, letrozol e exemestano, usados no tratamento de câncer de mama, bloqueiam o estrogênio. E o estrogênio é fundamental para manter a saúde óssea das mulheres. Sem estrogênio, a proteção natural do osso desaparece. Em homens com câncer de próstata, os antiandrógenos que bloqueiam a testosterona têm o mesmo efeito devastador nos ossos. O que fazer? Qualquer pessoa em tratamento para esses tipos de câncer deve fazer densitometria óssea antes de iniciar o tratamento e ter acompanhamento periódico. Existem medicamentos específicos, bifosfonatos, denosumab, que protegem os ossos durante o tratamento oncológico. Número 3. Diuréticos de alça, para pressão e coração. A furosemida é um dos medicamentos mais prescritos para idosos com hipertensão e insuficiência cardíaca. Ela funciona fazendo o rim jogar fora mais líquido. O problema é que junto com o líquido, vão embora cálcio e magnésio. Toda vez que você vai ao banheiro depois de tomar furosemida, uma parte do seu cálcio vai junto. O que fazer? Não abandone o diurético. Ele pode ser essencial para a sua saúde cardíaca. Mas converse com seu médico sobre monitorar o cálcio sérico, o magnésio e a densidade óssea regularmente. Em alguns casos, tiazídicos são uma alternativa que poupa mais cálcio. Número 2. Inibidores de bomba de prótons, para refluxo e estômago. Aqui começa a surpresa. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol são os remédios para o estômago, que milhões de brasileiros tomam como se fossem vitamina. Depois do café da manhã, antes de dormir, no bolso, na bolsa. O problema: o ácido do estômago é fundamental para absorver o cálcio dos alimentos. Sem ácido, o cálcio chega ao intestino na forma errada e não é aproveitado. O uso prolongado desses remédios reduz significativamente a absorção de cálcio, magnésio e vitamina B12. A ironia cruel: você toma um remédio para proteger o estômago e vai destruindo os ossos sem saber. E quando a fratura acontece, ninguém liga os pontos. O que fazer? IBPs devem ser usados pelo menor tempo e na menor dose necessária. Se você usa há mais de um ano sem reavaliação, peça ao seu médico para revisar essa prescrição. Existem alternativas: antiácidos em doses pontuais, mudanças na dieta, elevação da cabeceira da cama, que podem funcionar para muitos casos de refluxo leve. Mas espera, porque o que vem agora é ainda mais importante. Chegou o momento que você estava esperando. Número 1. Corticoides. E aqui está o que mais surpreende os meus pacientes. Prednisona, dexametasona, betametasona, prednisolona, hidrocortisona. Esses são os remédios anti-inflamatórios mais poderosos que a medicina tem e são essenciais para muitas condições: lúpus, artrite reumatoide, asma grave, doenças inflamatórias intestinais, transplante de órgãos. Mas o preço que os ossos pagam é altíssimo. Os corticoides agem em 3 frentes ao mesmo tempo. Bloqueiam a absorção de cálcio no intestino, aumentam a eliminação de cálcio pelos rins e suprimem diretamente as células que constroem osso novo. 3 golpes, ao mesmo tempo, todo dia. E aqui está o detalhe que vai te deixar de queixo caído. A perda óssea mais intensa causada por corticoides
acontece nos primeiros 6 meses de uso. Não em anos, em 6 meses. Depois disso, a perda continua, mas mais lenta. Quem começa um corticoide e não tem proteção óssea desde o primeiro dia, está perdendo uma janela crítica de proteção. O que fazer? Toda pessoa que inicia corticoide sistêmico por mais de 3 meses deve receber orientação sobre proteção óssea. Isso inclui suplementação de cálcio e vitamina D, avaliação para uso de bifosfonatos, como alendronato, exercícios com suporte de peso e densitometria óssea de base. Isso não é opcional, é padrão internacional de cuidado, e no Brasil ainda está longe de ser feito de rotina. Costureira aposentada, viúva. Dona Conceição veio ao meu consultório encaminhada pelo filho. Ela tinha sido diagnosticada com lúpus 6 anos antes e usava prednisona continuamente desde então. Uma dose baixa, mas contínua. O reumatologista dela controlava o lúpus com excelência, mas ninguém tinha falado sobre os ossos. Ela entrou no consultório segurando a parede. Tinha fraturado 2 vértebras torácicas num período de 8 meses, sem quedas. As fraturas aconteceram por compressão. O osso simplesmente não aguentou o peso do próprio corpo. Quando eu vi a densitometria, tive que respirar fundo. O T-score, a medida da densidade óssea, estava em menos 3,8. Para você entender, qualquer coisa abaixo de menos 2,5 já é osteoporose grave. Coordenei o tratamento com o reumatologista. Iniciamos ácido zoledrônico, uma infusão anual para fortalecer os ossos. Suplementação de cálcio e vitamina D em doses elevadas. Fisioterapia para fortalecimento muscular e postura. Um ano depois, a Dona Conceição me ligou. Doutor, eu voltei a costurar. Faz 2 meses que não tenho dor. Me devolveu a vida. Eu precisei segurar as lágrimas. É por pessoas como a Dona Conceição que eu visto o jaleco todos os dias. Professor Altamiro, 74 anos. Professor universitário aposentado, diabético. O professor Altamiro chegou sozinho ao consultório, com uma pasta cheia de exames e um caderninho onde anotava tudo o que eu falava. Homem culto, cuidadoso. Diabético tipo 2 há 15 anos. Usava omeprazol havia 8 anos seguidos, metformina e um antihipertensivo. Nunca havia feito densitometria óssea. Ele tinha caído no banheiro 3 semanas antes. A radiografia mostrou uma fratura no colo do fêmur. Ele estava com 74 anos, mentalmente lúcido, independente, cheio de planos. E de repente precisou de cirurgia, internação, reabilitação. Durante a internação, ele me perguntou com os olhos cheios de água: Doutor, isso poderia ter sido evitado? Eu não pude mentir para ele. Disse: sim, se soubéssemos antes, teríamos agido antes. Mas também disse: você vai se recuperar, e daqui pra frente, a gente cuida. Com toda a informação que você agora tem. Quando ele me ligou emocionado para contar que tinha voltado a caminhar no parque, eu entendi mais uma vez por que escolhi essa profissão. Nunca pare um medicamento por conta própria. Nunca. O risco de parar pode ser muito maior do que o risco do remédio em si. Um corticoide parado de repente pode causar uma crise grave. Uma furosemida parada pode levar a uma descompensação cardíaca. Nunca tome essa decisão sozinho. Esse vídeo é educacional. É para te dar informação, consciência, vocabulário para conversar com o seu médico. Não é prescrição médica. Não substitui consulta. Não é diagnóstico. Se você identificou um dos medicamentos que eu mencionei e está preocupado, a ação correta é marcar uma consulta e perguntar diretamente ao seu médico: doutor, esse remédio pode afetar meus ossos? Já fiz densitometria? Preciso de suplementação? Dosagens de cálcio e vitamina D variam muito de pessoa para pessoa. Quem tem doença renal, hipercalcemia, litíase renal ou outras condições específicas não pode simplesmente sair tomando cálcio sem orientação. É perigoso. Quem usa anticoagulantes, como a varfarina, precisa de cuidado redobrado com vitamina K e suplementos. Converse com o seu médico antes de qualquer suplementação. A informação certa, na dose certa, para a pessoa certa. Isso é o que a medicina deve ser, e é o que eu busco trazer aqui para você. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Guarda isso. 1. Os ossos são tecido vivo em constante renovação, e certos medicamentos desequilibram esse ciclo, causando perda óssea silenciosa. 2. Os 5 medicamentos com maior risco são anticonvulsivantes, número 5, hormônios para câncer, número 4, diuréticos de alça como furosemida, número 3, inibidores de bomba de prótons como omeprazol, número 2, e corticoides como prednisona, número 1. 3. A perda óssea por corticoides é mais intensa nos primeiros 6 meses de uso. A proteção precisa começar desde o início, não depois. 4. Toda pessoa em uso crônico desses medicamentos deve fazer densitometria óssea regularmente, monitorar vitamina D e cálcio
E discutir proteção óssea com o médico. 5. Nunca pare o medicamento por conta própria. A decisão sempre deve ser compartilhada com seu médico. Meu amigo, minha amiga, você chegou até o final desse vídeo. Isso me diz muito sobre você. Você se importa com a sua saúde, ou com a saúde de quem você ama. E é exatamente por isso que eu preciso te pedir uma coisa importante agora. Pega o celular e manda esse vídeo no grupo da família no WhatsApp. Manda para o pai, para a mãe, para o avô, para a tia que toma remédio há anos e nunca foi orientada sobre isso. Você pode estar evitando uma fratura, uma cirurgia, um pesadelo, com um simples toque. Eu faço isso por vocês. Vocês me ajudam fazendo isso pelos que amam. No próximo vídeo, vou te mostrar o alimento que a maioria dos brasileiros come todo dia achando que é saudável e que pode estar destruindo o pâncreas aos poucos, levando ao diabetes tipo 2 sem você perceber. Você não vai querer perder. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me espera lá. Toda semana tem informação nova que pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Cuide de você, cuide de quem você ama. Aqui é o Dr. Pedro Cortez. Até o próximo vídeo.